Olha só, em 2024, o tratamento jurídico do feminicídio no Brasil simplesmente mudou da água para o vinho. O que antes era uma parte do crime de homicídio, agora é um crime próprio, com uma das penas mais altas que a gente tem. Entender essa virada não é só importante, é decisivo para qualquer prova jurídica de alto nível. Então vamos analisar ponto a ponto o que mudou. Por anos, a discussão foi essa, né? O feminicídio era só uma forma mais grave de matar alguém ou era algo fundamentalmente diferente? A resposta parecia bem sólida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Mas o direito, a gente sabe, não para. E uma nova lei virou o jogo completamente. Pois é, a Lei 14.994 de 2024 não foi um ajustezinho, não. Foi uma reescrita total do assunto. O que era um apêndice do crime de homicídio agora ganhou vida própria no Código Penal. E as consequências práticas disso, como a gente vai ver, são enormes. Para a gente entender a dimensão dessa mudança, primeiro a gente precisa dominar como era o cenário anterior. Como é que o nosso sistema tratava o assassinato de uma mulher por razões de gênero antes dessa revolução toda? A base legal era essa aqui. Tecnicamente, não existia um crime chamado feminicídio. Ele era uma circunstância que deixava o homicídio mais grave, uma qualificadora, que ficava lá no inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121. E aqui está um ponto crucial, que caía direto em prova. O STJ pacificou o entendimento de que a natureza dessa qualificadora era objetiva. E por que essa classificação importava tanto? Porque era ela que definia com quais outras circunstâncias do crime o feminicídio podia ou não coexistir no mesmo processo. Esse julgado aqui é clássico do informativo 625 do STJ e ele mostra a consequência na prática. O motivo torpe, por exemplo, é uma qualificadora subjetiva, ligada à intenção do criminoso. Como o feminicídio era objetivo, ligado ao contexto do crime, à condição da vítima, os dois podiam ser aplicados juntos, sem dar dupla punição, o famoso bis in idem. Então, resumindo a era antiga, essa natureza objetiva permitia que ele vivesse junto com qualificadoras subjetivas. E, o ponto mais importante de todos, abria a porta para a figura do homicídio híbrido, o qualificado privilegiado. Guardem bem essa informação sobre o privilégio, porque a extinção dessa possibilidade é uma das maiores reviravoltas da nova lei. E então, a gente chega na grande virada. A Lei 14.994 de 2024 chega para reescrever essa história e colocar o feminicídio num patamar completamente novo no direito penal brasileiro. A mudança não podia ser mais clara. O legislador tirou o feminicídio da lista de qualificadoras do artigo 121 e criou um tipo penal totalmente novo, independente, o artigo 121-A. O recado político e criminal aqui é forte. Matar uma mulher por ser mulher é um crime com identidade própria. E que identidade, hein? A pena máxima foi fixada em 40 anos de reclusão. Isso faz do feminicídio, sozinho, o crime com a maior pena máxima de todo o Código Penal. Supera até o latrocínio. É um sinal claríssimo de que o tratamento do tema endureceu, e muito. Um ponto fundamental de teoria geral que com certeza vai ser cobrado, a gente está diante de uma novatio legis impejus. É uma lei nova, mais pesada. Por isso, pelo princípio da irretroatividade da lei penal para prejudicar, ela só vale para os crimes cometidos depois que ela entrou em vigor. E, claro, continua sendo crime hediondo. Certo. Agora vamos dissecar esse novo tipo penal. O que exatamente configura, pela nova lei, o crime autônomo de feminicídio? O coração do crime está aqui, na definição do que são as razões da condição do sexo feminino. O legislador manteve a fórmula que se divide em duas hipóteses. O crime acontece em um contexto de violência doméstica, lá nos termos da Lei Maria da Penha, ou o crime é motivado por menosprezo, por discriminação, que reflete, como diz o STJ, um aspecto cultural de subjugar e inferiorizar a mulher. E aqui, uma distinção de conceito importantíssima como o doutrinador Kleber Masson sempre aponta. Nem todo assassinato de mulher é feminicídio. Femicídio é o termo genérico para qualquer homicídio de uma vítima mulher. Já o feminicídio é o termo técnico-jurídico que precisa daquelas razões específicas de gênero que a gente acabou de ver. Uma mulher morta numa briga de trânsito é vítima de femicídio, mas não necessariamente de feminicídio. E quem pode ser a vítima? Obrigatoriamente, uma mulher. E o ponto pacífico hoje em dia é que mulher aqui é um conceito jurídico e social, não só biológico.
Isso quer dizer que mulheres transexuais, com a identidade de gênero já reconhecida no registro civil, são, sim, potenciais vítimas do crime de feminicídio. Lembra que eu pedi para segurar a informação sobre o homicídio híbrido? Agora a gente vai conectar os pontos e entender uma das consequências mais impactantes da nova lei. E pode apostar, isso vai ser questão de prova, seja objetiva, seja discursiva. O raciocínio é pura lógica jurídica. Vamos lá. Antes, o privilégio e a qualificadora estavam dentro do mesmo artigo, o 121. Havia compatibilidade. Agora, o feminicídio se mudou para um artigo próprio, o 121A. O privilégio, no entanto, ficou lá, previsto só e somente para o crime de homicídio do 121. Por uma questão de legalidade estrita, não tem como a gente importar essa causa de diminuição de pena para o novo crime. Simples assim. Acabou o feminicídio privilegiado. Vamos avançar para a dosimetria da pena. O novo artigo 121A não só criou o crime, mas já trouxe seu próprio pacote de causas de aumento e uma regra expressa sobre concurso de pessoas. A pena base pode ser aumentada de 1/3 à metade em situações que mostram uma maldade ainda maior na conduta. Se foi durante a gestação ou nos 3 meses depois do parto, contra vítimas muito vulneráveis, como menores de 14 ou maiores de 60 anos, na presença, física ou até virtual, de filhos ou pais da vítima, e no caso de descumprimento de medidas protetivas. E aqui está a clássica casca de banana de prova. O aumento não se aplica ao descumprimento de qualquer medida protetiva, pessoal. A lei foi restritiva, ela se refere apenas às medidas dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Ou seja, suspensão da posse de arma, afastamento do lar e proibição de aproximação ou contato. Muita atenção nesse detalhe. Sobre o concurso de agentes, o legislador foi explícito para acabar com qualquer debate. As razões da condição do sexo feminino não são meras circunstâncias pessoais, são consideradas elementares à essência do tipo penal. Isso quer dizer que se um coautor ou partícipe sabe dessa circunstância, ela se comunica. Ele também vai responder por feminicídio, lá nos termos do artigo 30 do Código Penal. Mas o direito não para, né? A nova lei resolveu um monte de questões antigas, mas, como sempre, abriu espaço para novos debates que já estão a todo vapor nos tribunais superiores. E o grande debate do momento é este. Tema 1412 de repercussão geral no STF. A pergunta é, se a lógica de proteção do feminicídio e de outras normas pode se expandir para além do ambiente doméstico, com base em tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará. Uma decisão aqui pode ampliar ainda mais o alcance da proteção penal à mulher. É um tema para a gente ficar de olho. E com essa reflexão sobre o que vem por aí, a gente encerra. A passagem do feminicídio de qualificadora para crime autônomo é, sem dúvida, uma das alterações legislativas mais importantes dos últimos anos. Se essa análise detalhada ajudou a clarear os pontos para sua preparação, se inscreve aí no canal. A gente vai continuar trazendo o que há de mais relevante no mundo jurídico. Até a próxima!